Fala, galera. Começando aqui o primeiro Desmistificando o Desenvolvimento de Software. É o primeiro mesmo, beta teste. Tive a ideia agora há pouco. O pessoal está pedindo para falar de Java performático. Não existe essas duas palavras na mesma frase. Tem o pessoal pedindo para falar sobre Java 8 e Fortran. É uma excelente opção de carreira, Fortran, né? Vamos entrando aí. Eu sei que eu não sei direito como é que faz isso aqui, estou aprendendo agora. Passei o link aí no Facebook, passei um link aí para uns grupos no WhatsApp. Vamos ver o que é que rola, né? A- Vamos aqui para as perguntas que eu fiz aqui para uma galera no, no, no Facebook. É, eu vou pegar aqui, vamos lá, um aqui que é legal. Trabalhar remoto é bom para a carreira? Até que ponto? O Rodrigo Galva perguntou. Trabalhar remoto é excelente para a carreira, principalmente se você estiver ganhando em dólar com o real não muito valorizado. Mas fora o ganho financeiro, é muito importante você trabalhar com outras culturas, você lidar com problemas diferentes daqueles que você tem na sua cidade, ou as empresas que você já costuma trabalhar na sua cidade. Então, recomendo a todos, quem puder, procurar um trabalho remoto, comece o seu planejamento. Porém, dois problemas: gestão financeira e o inglês. Gestão financeira, você tem que saber como legalizar seu dinheiro. Não aceite não pagar imposto, não aceite soluções miraculosas de como deixar esse dinheiro legalizado no país. Faça tudo certo. Tudo certo. Em relação a como receber dinheiro de fora, a gente pode falar sobre isso depois. Em relação ao inglês, eu tenho um projeto aí que eu quero fazer nesse meu canal, que é o English for Developers, onde eu quero, eu quero falar de inglês usando o que a gente usa todo dia. Então, Scrum, por exemplo, em vez de a gente falar sobre como é que eu fui para o cinema, eu vou falar sobre uma reunião Scrum. Em vez de eu falar sobre como eu troquei o óleo do carro, eu vou falar sobre como é que eu fiz pair programming e esse tipo de coisa. Então, voltando aqui para o assunto, inglês no trabalho remoto, cara, assim, é difícil você conseguir um trabalho se você não falar inglês. Então, o problema que a grande maioria das pessoas de fora, principalmente empresas dos Estados Unidos, tem, não é o seu sotaque e não é se você fala tudo bonitinho na mesma ordem no passado, no presente e por aí vai. Você tem que saber se comunicar e não é se comunicar como a gente diz aqui no Ceará, don't to hide, don't to rain, né? É se comunicar no sentido de transmitir as ideias, os raciocínios de desenvolvimento que você tem para a outra pessoa de uma forma que ela consiga captar a essência do seu pensamento e consiga parar para pensar. Então, se você vai usar Libra, se você vai desenhar, eles não se importam, porque eles já estão acostumados com isso. Então, existem inúmeras pessoas do mundo inteiro trabalhando no mercado americano, então tem sotaques horríveis de inglês que ninguém entende, e o cara fala até inglês fluente, mas só que o inglês é muito difícil de entender. Até pessoas nativas que foram educadas em inglês, por exemplo, nós brasileiros temos muitas dificuldades de entender o sotaque indiano. O sotaque russo é um sotaque difícil de entender. Chinês, por causa de trocar o R pelo L, e por aí vai. Trabalhar remoto é bom para a carreira? Sim. Até que ponto? Até o ponto onde você fica fazendo a mesma coisa sempre. Então, eu saio de um trabalho remoto e vou fazer a mesma coisa que eu fazia nessa minha empresa no outro canto. Procure empresas sólidas, onde você possa progredir. Se for uma startup, procure acreditar no plano na exit strategy do CEO da empresa. Ou seja, quando a startup for vendida.
contrato, tem questão de equity, que são ações, entre aspas, da empresa. Então, você tem que ter todas essas informações em mãos para tomar sua decisão. Se for o seu primeiro contrato, você não tem filho, não tem prestação de casa, nem nada para pagar, vai de com força, porque vale a pena. Entra no que tiver. E não tem só mercado nos Estados Unidos. Berlim, Londres, Holanda não vi muito, mas hoje mesmo recebi um e-mail da Polônia para trabalho remoto. E assim, vale a pena você investir nisso, sim, caso as suas opções no mercado local sejam extremamente limitadas. E até como uma experiência de vida, de estágio, sei lá, algo temporário vale a pena também. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui, não sei mexer nesse troço ainda. Ninguém entrou aqui no Hangout, não sei como é que funciona isso também. Já que eu não sei de nada, eu vou continuar o que eu sei, que é falar. Então vamos lá. Outra pergunta lá do Henrique. O que seria ser ágil na minha visão? Cara, ágil, na minha visão, não tem nada a ver com processo, não tem nada a ver com fazer as coisas rápidas ou entregar rápido. Ágil é compreender as necessidades das pessoas primeiro, antes de fazer a sua atividade no dia a dia. Então, eu posso ser ágil até catando lixo. A questão é, eu tenho que respeitar os limites das pessoas, eu tenho que respeitar a forma como, o ritmo das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que esperar que as pessoas me respeitem, que respeitem meus limites. Então, ágil é um contrato entre todo mundo que está dentro de uma equipe para que as coisas vão ser desenvolvidas com regras bastante flexíveis ou regra nenhuma. Então, é mais ou menos essa ideia. É muito difícil não ter regra, mas funciona em alguns ambientes. Experiência própria, eu trabalho numa startup chamada BuzzStarter, e a única regra que a gente tem, eu acho, é de commit. Assim, eu tenho que commitar e botar um número lá. Agora, regra de operação e tudo mais, não tem. A gente vai se auto-organizando. Por que a gente se auto-organiza? Porque um respeita até que ponto o outro vai. Um pede a opinião do outro. A partir do momento que isso começa a parar de funcionar, ágil não funciona. Então, é por isso que ágil funciona em times menores. Então, você tem uma empresa de, sei lá, 300 mil funcionários. Você não vai conseguir escalar um projeto de software para 100 pessoas, vai gerenciar e tal, aquela mesma ladainha de sempre, vai atrasar. Então, quando você começa a dividir isso em pequenas equipes, que pessoas que se conhecem e se respeitam, as coisas começam a funcionar. Então, ágil funciona até o ponto onde você para de respeitar uma pessoa. Ou então você cria atritos com pessoas e tudo mais. Então, você pode ter uma equipe de 4 pessoas, 5, tamanho ideal, e não funcionar porque as pessoas não funcionam entre si, por N motivos, por elas não se darem bem, por uma não respeitar a técnica da outra, e por aí vai. Vamos lá. Vale a pena estudar Go nos dias atuais e por quê? Claro, sem ser muito fanboy de Go, claro que vale a pena estudar Go. Primeiro, Go é uma linguagem de programação extremamente, como eles falam, opinionated, né? É marrenta. Assim, no Go, ou você faz daquele jeito, ou você não faz. E ponto final. E no Go, ele é muito fácil de aprender. Então, tem um site que é tour.golang.org. Você entra lá, o site oficial do Go. Sem brincadeira, você aprende Go em 20 minutos. Então, você aprende a programar o básico do Go, aqueles 80% ali em 20 minutos. E depois que você começa a interagir com ela, a ver como as bibliotecas trabalham, o mecanismo de concorrência do Go e tudo mais, você se apaixona por aquilo ali, porque é muito simples, muito eficiente a escrita, escrever software em Go é eficiente, é rápido, e também não tem uma carga muito grande no seu servidor, tem um memory footprint baixíssimo, se você souber trabalhar com as estruturas de dados, se você souber trabalhar com as bibliotecas também. Build time em razão de segundos, sem brincadeira.
O projeto da BuzzStart, a gente já estamos aqui, eu não sei o número de linhas de código aqui, mas compila em 2 segundos. Eu acho que isso para Go é tipo assim, é daqui para Marte, então é um absurdo, 2 segundos, de grande. E executa muito rápido, é uma linguagem segura, o garbage collector dela tem muito a melhorar, tem muita coisa ainda a fazer no Go, e isso é que é interessante. Então só está na versão 1.5 agora, vai entrar na 1.6 com mais melhorias, então imagine isso daqui a 5 anos. Se você pensa em microserviços, em back-end e por aí vai, você com certeza pensa em Go. Não tem como pensar em outra coisa. Estão me dizendo aqui que o pessoal está falando no chat do YouTube. Eu sou tão noob que eu não sei nem entrar no chat do YouTube. Ah, tá aqui. É só eu botar no mudo aqui. Aê, tô vendo aqui agora. Blasfêmia. Eu devo ter falado mal de PHP e o Felipe Costa ficou com raiva. Vamos lá para a próxima pergunta. Peraí, já eu vejo aqui. Trabalhar em pá é mesmo produtivo? O Gaba só manda aquelas que eu... Rapaz, para mim não é. Eu não gosto de trabalhar em pá. Para mim, às vezes, é perda de tempo. Eu gosto muito de trabalhar como uma espécie de mentoring naquela área que a pessoa está trabalhando. Então, geralmente é assim que eu trabalho durante o dia todo. Então, assim, a pessoa está pedindo tá precisando de uma ajuda num componente daquele nosso sistema e eu chego ali, vou dando toda a ajuda que eu conheço e tudo mais, e ajudando a pessoa a desenvolver raciocínios e por aí vai. Eu sei que isso, em essência, é pair programming. Cara, agora eu acho um saco ficar trocando de cadeira de meia em meia hora, de ter 2 monitores, 2 computadores, assim, eu não gosto. Eu gosto de botar uma música e trabalhar, e pensar no problema, e eu sei que eu sou interrompido muitas vezes ao longo do dia, e às vezes isso é ruim, mas você acaba aprendendo a lidar com isso. No dia que você não quer ser interrompido, você pega seu notebook e vai trabalhar em outro canto. Então, assim, se a sua empresa não dá essa liberdade, meus pêsames. Agora, trabalhar o dia todo em pair programming, cara, eu não sei, eu acho que ia morrer amofinado. Eu acho que não ia dar certo para mim, não. Então, a minha opinião é que realmente não funciona. Para mim, não funciona. Pergunta do Diego, Diego Mendonça, a gente trabalhou aí no projeto recentemente. A pergunta que não quer calar: faz sentido ter 95% de cobertura de código? Assim, eu estou tentando achar aqui uma comparação bem legal sobre isso, mas vai ser impossível. É impossível. Você vai ter 95% de cobertura de código de linha, aí beleza. Aí você começa a procurar 95% de branch coverage, aí você percebe que você não consegue alcançar por causa de uma solução tecnológica. Por exemplo, no Java Getset, se você usar alguma coisa tipo checkstyle, você vai ter um construtor privado ou protected para o checkstyle não reclamar que alguém pode instanciar aquela sua classe que é estática ou só tem métodos estáticos ou o que for. Então, por causa de uma solução tecnológica, eu já não vou conseguir atingir aqueles 95%. Aí começam os xiitas politicamente correto, né? Começam as pessoas que não são, que são a favor dos 95%, a reclamarem que aquilo não atingiu os 95% e que seu software vai ser um lixo e vai quebrar em produção. Assim, pô, cara, o que importa é que funcionalmente ele esteja automatizado e 100% coberto. É isso que importa. Produto bom é produto que funciona. E produto bom é aquele produto que tem um plano de manutenção eficaz. Se não tiver isso, cara, não perde tempo, cara. Não perde tempo. Teste unitário, se não tiver, eu vou morrer. Morre não, cara. Se tiver uma cobertura funcional boa, adequada em uma equipe experiente, morre não. No teste, aí vem a questão do TDD, né? TDD, eu tenho que fazer TDD porque eu não sei o quê. Se eu com a experiência que você vai adquirindo com o desenvolvimento, você já vai criando designs de software que necessariamente
já respeitam muitas questões e critérios que o TDD vem adicionar. Aquela questão de baby steps e tudo mais, você não precisa ficar naquilo sempre pelo resto da sua vida, pelo amor de Deus. Hoje em dia, se você for começar a programar uma classe, vamos tomar Java, C Sharp, você sabe que você precisa de uma estrutura específica no código, por exemplo, você precisa criar um método de validação que vai ter outros métodos privados que vai validar. Cara, você intuitivamente já cria aquilo dali sem fazer testes antes, de uma forma que é 100% testável e que pode ser coberta todos os branches com teste unitário. Então, quando você chegar nesse ponto que você consegue desenvolver sem ter que fazer TDD sempre, você já tem a segurança você já tem a visão, o poder de abstração suficiente para que você consiga subir outra camada. Você vai tentar testar funcionalmente, você vai tentar ver como é que o sistema funciona de fora para dentro, caixa preta, e isso daí vai influenciar o seu design em menor instância, naquela sua unidade de código, naquela sua classe. Aí você vai ver que você tem que o TDD, na realidade, é só um paliativo, que o que você precisa mesmo é escrever o teste funcional antes, iterar em cima do teste funcional para então escrever o TDD. E aí você vai ter um BDD mais TDD, ou então um ATDD, como você queira chamar. Então você tem 2 ciclos de teste, né? Você tem o teste funcional, vamos lá, vamos supor que eu estou num feature file lá do Cucumber. Dado que eu logo na página, então, quando eu for implementar aquele passo, eu vou criar um conjunto de classes que eu logo na classe, que eu logo no sistema. E para aquele conjunto de classes eu vou criar TDD. Daí eu vou para o segundo passo. E eu clico no botão Remember Me. Eu clico no checkbox Remember Me. Daí eu vou iterar e eu já vou refatorar aquilo que eu acabei de escrever. Então, quando você vai ter nessa visão macro, você já vai fazendo um design muito mais robusto. Então, aí você vai me dizer, aí eu argumento aqui com você, mas TDD é extremamente necessário para dar safety net para a gente, blá blá blá. É extremamente necessário, não estou aqui dizendo que não vai ser bom, mas só que é muito melhor ter uma estrutura de teste funcional automatizado, rica, bem escrita, eficaz, do que ter só TDD. E essa é a minha opinião. Se você discorda, fecha o browser. Vamos aqui para a próxima. Certificação na área Agile. O conhecimento é importante, porém ter certificado deve ser diferencial em uma seleção? O Luiz Eugênio está perguntando. A gente fez faculdade junto. Cara, eu sou meio suspeito porque eu já dei aula de Certified Scrum Developer, que é um curso que, junto com um CSM, o Certified Scrum Master, ou CSPO, Certified Scrum Product Owner, você vai ter o direito a ser um Certified Scrum Developer. Então, no meu curso de 3 dias, eu rasgava qualquer coisa tinha as diretrizes da Scrum Alliance, design, refactoring de sistemas legados, integração contínua, essas coisas. Então, eram tópicos bem amplos, né? Mas só que quando eu comecei a ministrar esse curso, ministrei algumas turmas em Fortaleza, Recife, eu vi que poucas pessoas que estavam ali estavam pelo certificado. Então, as pessoas estavam realmente pelo desafio, pelo conhecimento. Aí, vamos lá. Numa seleção, vale a pena eu considerar certificado? Se você souber que aquele certificado que pessoas que participam daquela certificação são pessoas que estão interessadas no conhecimento, vale a pena você considerar, mas não como um requisito, sim como algo desejável. Por exemplo, existe uma organização chamada SANS, eu esqueci agora a sigla, é da área de segurança de redes, assim, há muitos anos atrás eu trabalhei com isso. Então, tem a GIAC, que também é uma certificação top level aí, não sei nem se existe ainda, mas era top level segurança de redes. Se um cara tem GIAC, cara, o cara é top, vale a pena, só pelo fato do cara ter GIAP. CISP hoje em dia na área de segurança de rede, não. RHCE, que é o Red Hat Certified algo Engineer, também esqueci agora. Pô, cara, se o cara
tem essa certificação, o cara é interessado nisso. Vale a pena, entendeu? Vale a pena você falar com ele. Aí vamos aqui voltar para a certificação, vale a pena ou não. Eu falei de CSM, falei de CSPO. O que importa é quem vai ministrar o curso. Quem vai ministrar o curso? Você vai perder 16 horas do seu dia ou você vai aprender alguma coisa? Então, quando você estiver fazendo uma seleção, se o cara fez CSM, CSP, eu pergunto assim, cara, fez com quem? Fiz com Michel Goldenberg, fiz com Alexandre Magno, fiz com... esqueci o resto da galera aí, que ministra esses cursos. Isso é que vai dar o peso daquela pessoa que você está selecionando. Daí você pode começar a fazer perguntas em relação àquele assunto. Agora, por favor, cara, não bota isso como requisito, a não ser que tua empresa preste serviço para o governo e seja necessário uma licitação. Fora isso, cara, sinceramente, eu acho muita perda de tempo, certo? Vamos aqui para mais alguma pergunta. O Michel está perguntando qual é a data de entrega do projeto. Já está sendo entregue, eu sou ágil. Já está acontecendo agora, on the fly. Então não se preocupe, não. O Rodinelli, lá do Atlântico, está perguntando: mestrado, especialização, certificação, o que é vantajoso para o mercado de desenvolvimento? Vou responder a primeira parte. O que é vantajoso no mercado de desenvolvimento de software é fazer software. Então, você tem que ter software no seu GitHub funcionando, e a partir daquilo dali, você vai desenvolver sua veia acadêmica. Então, você gosta de testes? Tenha software que automatize testes, que facilite testes. Se você gosta de computação gráfica, tenha softwares que trabalhem com diversas bibliotecas de computação gráfica no seu GitHub, para todo mundo ver. Isso é importante na área de desenvolvimento. Você é meritocracia pura, você é o que você faz. Se você não faz, as pessoas não lhe veem. Infelizmente é assim. Se você ainda não sabe, comece a fazer, porque as pessoas respeitam quem começa a fazer. Então, quem não respeita, não deve ser uma pessoa muito legal para se trabalhar. Mas eu faria isso. Em relação a mestrado, especialização, certificação, eu manteria um balanço de 1 para 1 aí. Um na área acadêmica e um mais na área de mercado. Então, tipo assim, se você está na área acadêmica, se você já fez uma certificação aí, alguma coisa, CSM, CSPO da vida, cara, vai fazer teu mestrado. A área acadêmica é muito boa, cara, quebra a cabeça das pessoas, sabe? Tem muita coisa sem sentido, muita coisa que ninguém vai fazer. Se você puder escolher seu tema, faça isso. Se você não puder, faça qualquer coisa que não seja XML e ontologias, por favor. Mas a área acadêmica vai quebrar a tua cabeça e vai te tornar uma pessoa melhor, com certeza. Assim como um bom curso de certificação, se você aproveitar, se você tiver maturidade suficiente no tempo certo, também vai te ajudar. A segunda parte da pergunta é: em relação a trabalhar com desenvolvimento em meio acadêmico, lecionar em uma universidade, por exemplo. Cara, apesar de ser extremamente cansativo, eu recomendo demais, cara. Tu vai quebrar a cabeça. Se tu for dar uma aula de estrutura de dados, tu vai ficar com aquilo, assim, dentro da tua cabeça pro resto da tua vida. E tu vai usar aquilo todo dia no teu trabalho desenvolvendo software. Então, assim, se não fosse tão cansativo, era o combo ideal. O cara trabalhar durante o dia e dar aula à noite. Se pudesse dar aula de tarde, melhor ainda. Mas não pode. Quem pode, faz, né? Vamos lá aqui. O que falta nas empresas do Brasil para concorrer com empresas dos Estados Unidos se temos bons profissionais? Cara, falta necessidade de tecnologia. Os problemas que a gente resolve no Brasil são diferentes dos problemas que a gente resolve nos Estados Unidos. Enquanto o PIB da Califórnia, eu estava conversando com minha esposa, o PIB da Califórnia é igual ao PIB do Brasil. Tem noção do que é isso? Um PIB de um estado ser igual ao do PIB do Brasil? A gente não vai ter muito espaço para desenvolver novas coisas, resolver novos problemas, ou ter o luxo de resolver problemas ridículos, como entregar roupa de gato em casa, como tinha uma startup lá que fazia roupa de gato e roupa de cachorro. Então, enquanto a gente não tiver uma maturidade econômica, as nossas empresas vão
seguir o mesmo vão na cola disso. Então a gente não tem maturidade de problemas tecnológicos para resolver. Não significa que no Brasil não tenha, tem sim. Agora eu sinceramente não sei dizer onde é que tem mais, onde é que tem menos e por que um canto é melhor do que outro. Infelizmente não sei responder isso. Mas eu diria que a diferença básica é a economia, né? É a economia. O Michel comentou aqui que bons gerentes faz essa diferença, né? Eu não estava vendo no ponto de vista da execução de projetos, né? Mas com certeza isso sim. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com o americano é que não é que a gente não sabe planejar, é que brasileiro nunca planeja. Então, americano planeja tudo, é incrível a mentalidade deles. Então, se você está fazendo um sprint, você planejou aquele bloco de trabalho durante 2 semanas e no meio da sprint você acha uma coisa que iria mudar o resultado, geralmente o americano vai falar assim, cara, vá até o final porque foi o que nós planejamos e na próxima sprint a gente vai pegar esse seu input e alterar alguma coisa do plano de trabalho. Então, eles seguem o planejamento à risca, eles sabem mudar quando é necessário mudar, não significa que eles não são infalíveis, mas são acima da média em relação à visão e planejamento. Isso aí eu boto minha mão no fogo porque eu vivo essa realidade todo dia, trabalhando numa empresa americana. Outra pergunta, pergunta mais linda de todas. Sou economista e quero aprender a programar tudo para o web. Começo por HTML, CSS ou aprendo uma linguagem de verdade? Qual seria? Foi a minha esposa Linda Emilson que perguntou e começa por HTML e CSS e depois vai para o JavaScript. Porque, no meu ponto de vista, é muito mais fácil você entender desenvolvimento de software do ponto de vista que o que você está vendo, para depois ir descendo para aquilo que está por trás. Então, a gente divide o software em front-end e em back-end. Front-end é aquilo tudo que a gente está vendo aqui, interagindo com elementos visuais. E o back-end é tudo aquilo com o qual esse front-end interage para armazenar dados, para obter dados, para fazer validações, para garantir que tem não sei quantas pessoas aqui vendo esse vídeo, essa transmissão agora aqui no YouTube. Então, isso tudo é garantido pelo back-end. Porém, você chegar direto nesse back-end, eu dava aula de Java em, sei lá, 2007, 2006, o pessoal não entendia aquilo dali, servlet, o pessoal se perdia. E a partir do momento que eu comecei a ensinar HTML primeiro, JSP, eu vi que foi entrando mais. Você desenha um formuláriozinho, aperta no botão, e eles enviam mensagem de validação, o cara ia entendendo depois como é que aquela requisição ia para frente. Então, para minha esposa linda, eu digo, HTML, CSS e JavaScript. E depois pensa numa linguagem de back-end, provavelmente Ruby, algo assim, algo que não seja Python. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Docker é importante na minha vida? Rapaz, Docker é essencial se você está construindo um microserviço. É essencial. A Amazon, ela tem uma estrutura sobre o Docker que ela chama de Elastic Beanstalk. É um lixo operar com aquilo ali em relação a UI, demora 5, 6 minutos para subir um container, mas depois dos 2 meses que você passa quebrando a cabeça para botar aquilo no ar, você vê como aquilo é de simples, a simplicidade do Docker se torna evidente. O Docker é o seguinte, ele vai ser um container que vai rodar em user space. Então imagina que tu pode criar, entre aspas, diversas máquinas virtuais dentro de um processo numa shell, certo? Então, em essência, é isso que ele faz por debaixo dos panos, usando as syscalls do Linux e por aí vai. Mas ele dá essa ilusão de ser uma VM, de estar em processo isolado, mas na realidade é uma grande máquina compartilhando ali uma série de recursos. Então, imagina que tu tem um microserviço, algo que é de fato distribuído, vamos supor que é um API RESTful, onde tu faz, sei lá, login de usuário, e tu tá tendo 10 mil requisições por minuto, e aquilo tá sobrecarregando teu servidor, então tu só vai subir mais um container Docker,
e tu vai aumentar a tua capacidade. Aí tu vai me dizer, mas no EC2 da Amazon ou alguma coisa lá relacionada lá do Google App Engine ou algo Cloud Platform, eu não lembro mais o nome. É só subir uma máquina virtual e configurar um novo serviço, mas é exatamente esse o grande lance do Docker. Você não precisa subir outra máquina virtual. Você só precisa subir outro container. E você não precisa ter o overhead de ter que subir uma outra máquina. Então você só tem esse pequeno overhead aqui, que é subir um novo container pequenininho. Então, como você não tem isso daqui, você sobe, vamos supor, um container de um servidor HTTP em Go em torno de 2 segundos. Enquanto se eu tiver subir uma máquina com Linux inteira na Amazon, ele leva 7 minutos. Então eu tenho toda essa flexibilidade. Do mesmo jeito que eu subo, eu mato um container. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque, sinceramente, eu nem sei o funcionamento interno do Docker direitinho. Sei só de dar aquela lida assim por cima nos manuais. Mas ele é essencial para a computação distribuída moderna, hoje em dia. Se você está fazendo MVC hoje em dia, você está fazendo errado. Você não precisa fazer mais MVC. Se você faz MVC por uma questão de produto, aí você está fazendo certo. Eu não tenho muito dinheiro para botar lá toneladas de máquinas na Amazon, e vai ser mais fácil eu contratar um paquistanês aqui que programa em Rails para mim. Então faça isso, vai valer a pena. Mas que seja uma decisão de negócio. Tecnicamente, seria melhor, arquiteturalmente, em termos de design, de projeto, seria melhor você ter uma arquitetura distribuída, microserviço, porque a gente está na web e nunca se sabe que a tua startup do dia para a noite vai ter, igual o meu programa aqui, que está com agora 20 espectadores, assim, entupindo os servidores aqui do Google. Sei nem o que é que o povo do YouTube vai fazer. Vamos lá aqui para última pergunta. Estão falando alguma coisa aqui no canal? Eloy polêmico, para variar, o Davi. Deixa eu ver aqui. Framework ágil para Java e Scala. A única coisa ágil em Java é não usar Java. Ô, comédia. Vamos lá aqui. Eu tô sem perguntas boas aqui. Não é que não tem perguntas boas, perguntas que vale a pena responder aqui agora. Até que ponto eu devo me preocupar com desenvolvimento quando eu tenho uma ideia de aplicativo ou produto? Se você tem uma ideia, ela não vale nada, o que vale é a execução. Se o que vale é a execução é desenvolver, óbvio, tem uma ideia de aplicativo, você vai desenvolver. Você tem que fazer o mínimo possível para que você valide se a sua ideia é boa, porque senão você vai perder dinheiro. Então, o que você quer é diminuir. Você vai ter duas curvas, uma que é o tempo de fazer aquele produto e a outra é quanto você está gastando para fazer esse produto. Se você está gastando as suas horas de lazer, você está perdendo, sua moeda é lazer. Então, vamos botar um exemplo aqui. Se você demora 5 idas ao cinema para fazer um produto, então você começa a calcular nisso. Então, nunca começa a fazer um produto sem ter uma unidade monetária para o tempo que você vai investir. Caso contrário, você vai viajar na maionese e vai começar a perder o foco. Porém, você sempre tem um subproduto desse seu investimento, que é o conhecimento pessoal. Isso não se perde. Nunca. Nem que seja sempre fazer a mesma coisa sempre, certo? Tem a mesma ideia, estou sempre fazendo em PHP. Aquilo não se perde nunca. Você está exercitando o poder de abstração, você está exercitando o poder de análise, você de vez em quando vai se deparar com um problema novo que vai te fazer ter que dar uma solução nova para aquele problema ali. Então, sempre fazer uma ideia vai ser algo relevante para você ou para a sua carreira. Agora, se você está pensando em ganhar dinheiro, faça o menor possível em menos tempo possível, óbvio. Mas até que ponto você deve se preocupar? Assim, eu me preocuparia em não ter que desenvolver uma linha de código. Se eu tiver que fazer uma linha de código, eu estou perdendo tempo. Então, por quê? Porque é uma ideia. Se virar uma empresa, se virar um produto, eu tiver alguém pagando por isso, eu vou me preocupar com escalabilidade, com arquitetura microserviços,
como botar na Amazon e blá, por aí vai. Então, cara, se tu tem um site, uma plataforma as a service aí que faz o teu formulário, um Google Forms, se tu quer só obter o e-mail do cara, pra que tu vai fazer um aplicativo do zero, tá na DigitalOcean, vai perder tempo, cara. Bota no Google Forms, usa um aplicativo de landing page, entendeu? Algo que esteja pronto. Tire dinheiro do seu bolso, gaste R$ 100 naquilo dali, que vai ser mais barato ainda do que você ir 5 vezes no cinema. Porque hoje em dia o cinema tá caríssimo no Brasil, principalmente aqui, que é uns R$ 40 no Rio Mar. Então, começa a trabalhar com isso, assim, pelo menos é o que eu tenho na cabeça. Das poucas vezes que eu fiz o errado, certo? Não fiz dessa forma que eu tô falando, mas das vezes que eu tenho feito dessa forma, e agora isso é um exemplo, esse vídeo aqui que vocês estão vendo é um exemplo, eu tive a ideia, eu botei, estou fazendo aqui. Então, tô vendo qual é. Tô tentando minimizar o meu gasto de tempo. E deu certo. Assim, eu tô considerando que deu certo. Já tô falando aqui há meia hora, vocês já devem estar aí de saco cheio, vamos ver aqui, perguntar no chat. Iteração, momento da iteração. E aí, tem alguma pergunta no site? Quer ganhar dinheiro, montar uma banda de forró? O Wesley Safadão tá aí para dizer que isso tá certo. Esqueça desenvolvimento de software, foco no forró, porque você vai evitar muitos problemas na sua vida, como, por exemplo, o sistema fora do ar meia-noite. Você vai estar cantando meia-noite, com o Riquelme na batera. O que é que tem mais aí? Que a galera perguntou. Java 8. Tá. Vou falar do Java 8. Última pergunta. Devo usar Java 8? Você deveria estar usando Java 8 há 1 ano e meio atrás, certo? Se você não está usando Java 8, você está deixando de começar a pensar com um paradigma próximo do funcional. O Java 8 não é muito funcional, não, certo? É um híbridozinho ali. E ele traz para você muitas vantagens em relação à concorrência. Ele traz muitas vantagens em relação a trabalhar com datas, isso é fato, certo? Eu me preocuparia em subir para o Java 8 o quanto antes, mas só que assim, o impacto não vai ser muito não. Se você não trabalha com atividades assíncronas, com concorrência, não vai ter muito impacto não. Mas faz o seguinte, atualiza para o Java 8, muda tudo que tu tem que usa calendar e date para o local date, a classe nova lá do Java, que eu não lembro agora, do Java 8. Tem aquela dorzinha de cabeça inicial e você vai se beneficiar disso, com certeza. É sempre bom ter como eu estava dizendo agora, é sempre bom ter uma quebra de paradigma para saber o que é que os problemas que as pessoas estão lidando aí afora, né? E o EOL do Java 8, do Java 7 não é em março, foi agora em abril, certo? Foi agora em abril, a JDK, a Java SE 7 já não tem suporte updates da Oracle desde abril, só alguns updates de bugs severos e tudo mais, mas eu acho que esse end of life aí é que ele nunca mais vai ter nada em março. E já que o Gabo fica só perguntando as coisas aqui, aí não tenho vontade de terminar. Qual tecnologia, plataforma, linguagem você considera mais inovadora atualmente? Go. Go. Eu acho que tipo, não sei, é porque, por exemplo, eu nunca tinha o Luiz que trabalhava lá no Atlântico, tá na Globo agora, ele tava fazendo muita coisa com Elixir, com Erlang e tal. Eu mexi um pouco com Erlang na época do CouchDB, 2009 por aí, eu já achava bem inovador, agora eu achava aquela sintaxe assim muito zoada para para poder entrar de cabeça na linguagem. Então, o que o Go fez, ele deu uma sintaxe horrível, mais fácil de aprender, diferente do Erlang, certo? Então, assim, o Erlang, ele não pegou como o Go vai pegar, já tem se desenvolvido bem. Também pelo tamanho da VM do Erlang, das propriedades e dos problemas que o Erlang tenta resolver. Mas o Go também tenta resolver, pelo menos ele promete. Chega longe do Erlang em relação à robustez.
Mas só que ele capta essas pessoas que estão procurando isso, entendeu? E ele conseguiu pegar uma fatia do mercado boa ali. Eu acho que daqui a uns 5 anos o Go vai estar dominando o back-end. E aos poucos eu acho que Java, C Sharp, essas coisas da vida aí vão acabar morrendo e vão virar legado se não se atualizarem. Cara, eu acabei de ver que o Java 9 ficou para julho do próximo ano, ou setembro do próximo ano. O cara aumentou. Ó, o Luiz tá aí. O cara aumentou o em 6 meses o prazo do projeto, assim, do nada. O cara chegou, não, eu vou demorar 6 meses para entregar. Eu queria que isso fosse onde eu trabalho, que ia ser massa, né? Ia ser muito massa a gente chutar o prazo do projeto. O Felipe está dizendo que não concorda. Muito ruim a estruturação do Go. É péssima mesmo. Demora para aprender. Não é muito legal mesmo, não. Mas só que o bom do Go é que ou você faz daquele jeito, ou então go away, né? Não tem muita conversa, sabe? Então não tem mil maneiras de preparar Neston, não. É só de um jeito e acabou. E eu acho isso uma vantagem em relação a um mundaréu de coisas que a gente tem aí de biblioteca, de framework e tal. Acaba que as pessoas convergem mais rapidamente para uma solução única. É tanto que se você for ver aí, tem 6, 7 frameworks web, MVC ou MVVM, ou só RESTful API para Go, que a galera fala. Enquanto que eu não vou nem falar o número aqui em Java, senão vai estourar, né? 64 bits, quantidade de framework Java. Pergunta pertinente do Henrique, se eu gosto mais de Go ou do Gogol. Como o Gogol não me dá dinheiro, eu gosto mais de Go. Eu não olhei nada em Rust. Assim, só aqueles blog posts, tá? Não sei o que. Eu nunca rodei nada em Rust, certo? Definitivamente está no to-do aí, junto com Julia e algumas outras coisas. Mas é uma das linguagens que estão surgindo aí. Mas não vai pegar mercado porque não é Google. Então pronto. Para que ponteiro e Go? Para você poder saber se é nulo ou não. Aquela variável. Pronto, é basicamente para isso. E também para fazer a passagem de structs. Eu estava lendo sobre isso antes de ontem, certo? Que eu me fiz a mesma pergunta. Vou saber responder agora, não. Mas é nóis. Depois de quanto tempo a gente para de falar de que linguagem X é melhor que linguagem Y? Nunca. Nunca. Go é melhor do que Java, que é melhor do que C Sharp, que é melhor do que C++, e por aí vai. Sabe por que a gente não para de falar disso? Porque a essência de desenvolver software é desenvolver em uma linguagem. Então, se eu passar a desenvolver software em PowerPoint pelo resto da minha vida, eu vou parar de falar de linguagem, eu vou parar de falar de problemas técnicos e eu vou parar de falar sobre aquilo que permeia o desenvolvimento de software que é comum a todos os desenvolvedores. Então, quanto mais linguagem a gente falar, eu acho que mais a gente vai compartilhar opiniões diferentes e vai aprender. Então, eu acho, para mim quando eu comecei a programar em Go, tem alguns meses, que eu fui ver como é que funciona a VM do Go, para tentar programar melhor e tudo mais. Apesar de ter muitos princípios de outras VMs, tem muita similaridade com a VM do Java, aquilo ali, cara, abre a cabeça. Aquilo ali abre a cabeça. Então, aquilo ali desperta curiosidade, dá motivação. Eu preciso de coisa nova. Então, para pessoas como eu que precisam de coisa nova, aquilo ali dá motivação. Então, assim, linguagem X é melhor do que a Y, assim, enquanto estiver me pagando, a X é melhor do que a Y. Por aí vai. Eu queria que a gente pudesse falar aqui no Hangout. Eu pensei que o pessoal pudesse entrar no Hangout aqui, que a gente começava uma briga aqui melhor, né? Mas da próxima vez a gente faz isso. Então eu vou encerrar aqui, galera, que eu estou fazendo isso de graça, consultoria para vocês, ninguém me deu um centavo. Vocês estão clicando nos anúncios, pelo menos. Faz esse favor. E Rafael Salles não pode falar nada, que ele está falando de COBOL e programa em Rails, que é o COBOL dos anos 2000, certo? Então,
Não vai rolar. Não vai rolar fazer a comparação Java COBOL, certo? É, vocês querem estender até 10 horas? 10 horas daqui de Fortaleza, né? Tem cheio de gente internacional aqui. Tem gente em Miami, tem gente em Canadá. Quais os próximos passos do Desmistificando Desenvolvimento de Software? O próximo passo é o seguinte. Eu estou abrindo uma plataforma de cursos online. O nome, eu não sei se vai ser em português ou em inglês ainda, mas o nome vai ser Aprendizado Emergente. E nessa plataforma eu vou dar cursos gratuitos e alguns cursos vão ser pagos. O que é que eu já planejei de curso gratuito? English for Developers, iniciante na programação, eu vou dar todo o meu curso de CSD nessa plataforma, gratuitamente, que me levou 2 meses para preparar um livro. Eu não sei se eu vou liberar o livro ou vou editar, liberar como e-book, mas eu tenho um livro que eu dava desse curso, e eu vou falar, o nome desse livro é Projeto de Software Emergente, onde eu falo sobre, é um curso filosófico e técnico ao mesmo tempo. É basicamente isso daqui que a gente está fazendo nesse DDS aqui. Então, é falar sobre desenvolvimento tete a tete, né? Com a pessoa, no mundo real. E não ficar mostrando slide e falando qual é a sintaxe melhor ou como é que instala um boot numa virtual machine. Então, o futuro do DDS é essa plataforma aí, Aprendizado Emergente ou Emergent Learning, e depois eu vou postando isso, pelo menos essa é a ideia. Vou ver o que é que acontece, né? Se tiver mais perguntas, a gente fica aqui, certo? Se não, eu vou terminar de fazer o meu negócio em Go aqui, que eu tenho que pagar as contas, certo, pessoal? Peraí que tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Sobre o LLVM, tem algo relacionado a Go? Nunca vi. Nunca vi nada que compile. É o seguinte, o Go tem um compilador dele, que é o CGO, certo? Então, e ele vai injetar as diretivas, ele vai injetar a máquina virtual, somente aquele que você usa dentro do seu binário. Ele pode rodar estático ou dinâmico, linkado estático ou dinamicamente. Só que o CGO não tem nada a ver com Go, são duas coisas distintas. E para algo LLVM funcionar com Go, ele teria que funcionar com o CGO primeiro. Eu não faço a mínima ideia se isso tem alguma coisa a ver com GCC, ou eu não faço a mínima ideia como é que isso funciona. Provavelmente algum doido vai fazer alguma coisa próxima disso daí. Nas próximas semanas. Concorrência em Go funciona por passagem de mensagem ou memória compartilhada? Memória compartilhada. E ele funciona tanto na RIP quanto na stack. Eu vou poder, dependendo do... Assim, eu tenho acesso a dados da RIP de um outro registro de ativação, mesmo eu estando numa Go Routine, porque a Go Routine, ela é uma thread, ela é como se fosse uma thread, ela é semi-simétrica, ela não é completamente separada do processo PI. Então, ela compartilha alguns estados com esse processo PI. Exatamente por isso que ele é mais rápido. E o GC do Go, ou GC, e a proteção de memória virtual do Go, ela deixa completamente transparente para ti esse vazamento de variáveis e de valores entre rotinas. É claro que se você tiver duas corotinas operando na mesma variável, você vai se lascar todinho. Mas em projeto, o Go é seguro em relação a isso. Eu estava lendo um artigo sobre Go Routines, eu já esqueci metade, eu tenho esse problema de esquecer essas coisas técnicas assim. Mas o grande lance do Go não é o Go Routine, que não é algo novo. Assim, Lua implementa também coroutinas, e assim, não é algo novo no mundo das linguagens aí, não. O grande lance do Go é a interface, certo? Então, o interface no Go é algo genérico do genérico, entendeu? Você pode, assim, é como se fosse um object do Java ou do C Sharp. Você pode tratar qualquer coisa como interface.
E ela te dá um contrato razoável, um contrato flexível que você pode tratar como objetos também. Então, assim, de uma certa forma, você tem algo similar à orientação a objeto. Se você for bem estrito, você pode fazer orientação a objeto. Você pode fazer orientação a objeto até em COBOL, certo? Eu já vi orientação a objeto em COBOL e, por incrível que pareça, se foi numa empresa gigantesca, não posso falar aqui, o nome é DataPrev, e que a galera lá fazia, pô, que é o paradigma que o pessoal escolheu para programar. Mas, saindo aqui dos detalhes técnicos do Go, é isso daí. O que é que tem mais aí? Isso não foi perigoso? Eu acho que não. Eu não acho que não é. Até agora nunca tive problema de memory leak com Go. Eu também não estou sabendo explicar os detalhes disso. Tem que estudar mais. Quase rolou um já fiz em COBOL, quase. Foi um ato falho, mas eu fiz em Java. Por incrível que pareça, eu programei orientado a objeto no governo, que é muito raro. Não, brincadeira, o pessoal da DataPrev, o pessoal faz coisa de qualidade. De vez em quando eu solto umas piadas cretinas aqui, então, por favor, não me processem, certo? Minha pergunta mais sobre a linguagem X, melhor do que Y, foi para saber até onde é saudável e produtivo para um desenvolvedor resolver os mesmos problemas CRUD usando o framework da moda. Quebrar o paradigma, sair para uma outra coisa. Por exemplo, eu fazer um CRUD em Go, em essência, a mesma coisa fazer um CRUD em Rails, tá? Em relação a requisito e tudo mais. Agora, quando eu estou resolvendo os problemas do Go, eu vou me preocupar em usar um conjunto de instruções eficazes. Então, eu vou me preocupar em saber como é que a VM do Go funciona, como é que aquilo vai alocar memória, como é que aquele fulano, ele utilizou o int 32 ou o int 64 para esse tipo de estrutura de dados. Eu vou exercitando, vou massageando meu cérebro com aquele conhecimento de todo dia que a gente vai ficando engessado se a gente está trabalhando numa linguagem só, certo? Então, é benéfico até esse ponto. Se você tem a liberdade de fazer mais coisas, faça. Mas não custa nada se aprofundar em uma nova linguagem a cada 1 ano, 2 anos. Assim, não mata ninguém. O Saulo é adepto de criar o próprio framework. Ele me disse isso, eu quase dei uma rasteira nele lá no Atlântico. Depende criar o próprio framework. É muito bom quando você está criando o seu produto. Agora, quando você está trabalhando numa equipe, você trabalhando num projeto, num software que vai passar de mão em mão, que vai ter equipe, que você tem que contratar gente, onde a sua preocupação não é só desenvolver, entregar telas e blá blá blá, talvez seja melhor você utilizar algo de mercado, para você evitar o problema de reinventar a roda, o problema de tudo que está lá fora é ruim, só o que está aqui dentro presta, e o problema de contratar gente. As pessoas não querem trabalhar numa empresa que trabalha com um framework que ele só vai aprender aquilo lá. Então, eu trabalhei recentemente numa empresa que tinha isso, que tinha uma stack tecnológica toda própria, do servidor de aplicação, a virtual machine e tudo mais. Foi um dos melhores softwares que eu já vi feito no Ceará, um sistema distribuído, sensacional. O cara resolveu problemas que eu nunca tinha nem posto a mão na massa, porque na época que ele começou, não tinha nada disso, 2004, 2003, tudo mais, então o cara fez do zero. Só que tem dificuldade de levar a gente de mercado para lá, exatamente porque as pessoas não estão interessadas em ficar preso no framework proprietário. A não ser que você esteja trabalhando com SAP, com TOTOS, com essas coisas aí da vida, né? Se eu sei como é que tá o Demoselle do Cerro, cara, deve estar a mesma coisa. A DataPrev tinha o dela, né? Que era baseado em JSF, mas tinha uma certa liberdade de mudar lá. Não sei, eu não tô ligado do Demoselle, não. Todo problema, voltando aqui pro framework, todo problema de framework é exatamente o problema que ele veio resolver. Então, assim, imagina que tu tem uma caixa, certo? Vai botar uma prancha de surf dentro de uma caixa. Mas daqui a pouco tu vai botar um longboard.
Então tu vai começar, tu tem duas opções. Ou tu vai quebrar aquela caixa para ajustar tanto uma prancha quanto um longboard, ou tu vai criar uma nova caixa para o longboard. Então, o framework foi feito para resolver um problema. Daqui a pouco ele tem que resolver dois, ou então tem que resolver um que abarca os dois. Então, inevitavelmente, se o nível de abstração correto do framework não for selecionado, você vai começar a ter esse tipo de problema, certo? Então, por exemplo, por isso que o MVC ficou muito famoso, porque você divide essas três camadas, você em tese divide responsabilidades, e do ponto de vista do framework, isso é muito fácil de gerenciar. Então, o Rails já está bem maduro nessa ideia, né? Apesar do MVC não ser a melhor coisa do mundo, muito longe. MVC, eu prefiro orientação a objeto de fato do que MVC. Mas falando em termos de framework, quando ele te dá aquelas caixinhas, agora, por exemplo, tu tentas. Porque o Rails não dá mais nem para falar mal do Rails, porque já tem solução pronta aí há 10 anos, literalmente, né? Mas, por exemplo, framework em Go. Cara, você não faz framework. Quer dizer, em Go você faz geralmente tudo do zero. Por quê? Porque a API base é muito boa, cara. Agora mesmo eu estou fazendo uma estrutura de modelo, entendeu? De ter uma classe modelo onde a minha API REST vai interagir com essa classe, entre aspas, também. É uma interface modelo, onde a minha API REST vai interagir com essa interface e outros modelos também interagem entre si. Então, supondo aqui, eu tenho uma pessoa que cria uma empresa, então eu tenho aqueles modelos, pessoa e empresa. Então, eu estou criando essa abstração do zero em Go e, tipo, não existe isso, não tem framework para isso. Então, assim, eu estou criando um método save lá, método não, função, esse Java não sai de mim. Eu estou criando uma função delete lá, então, a rigor, eu estou replicando esses dois aspectos, então, meu modo refactor ia dizer que eu tenho que criar uma interface superior, dizer que aquilo ali é uma entidade que pode ser salva, que pode ser deletada, e começar a decompor isso em objetos, e começar a programar mais orientado a objeto, enfim, o paradigma que eu mais me identifico. Mas só que tu tenta botar isso no Go, numa caixa, tu se lasca, tu vai reinventar a roda, por isso que quase não tem nada pro Go. Aí, por exemplo, tu vai pro JavaScript, vixe, aí é um mundo. Por quê? Porque a API é meio não intuitiva, é uma linguagem feita sob consenso, uma especificação feita sob consenso, só o ECMAScript 6 agora que é bonzinho, mas mesmo assim ainda tem um ranço do resto do JavaScript. Então, assim, tudo que tem muita mão mexendo, em termos de especificação de framework, acaba ficando meia boca. HTTP 1.1 paia, HTTP 2.0 melhorou, falta muita coisa. Aí vem o Google, fez o Speed, aí já fizeram outra coisa, eu acho que foi a IBM também, que é melhor ainda. Então já tem que ter o HTTP 3.0, porque o 2.0 que demorou 10 anos para fazer alguma coisa já não vai mais servir direito, entendeu? Para as nossas necessidades modernas. Então, assim, framework, faca de dois legumes, nunca fariam do zero. Nunca. Vamos lá. Foi mal, Saulo. Depois eu te dou um abraço. Quando usar etcd? Quando usar etcd? etcd é um Key Value Store que você pode usar como Service Discovery da CoreOS. Quando é que você usa etcd? Quando você precisa de um Key Value Store. Se você precisar de um banco de dados de grafo, você não usa etcd. etcd é muito bom. Agora, não tente transformar o etcd no banco de dados em grafo, ou então tentar estabelecer relacionamento entre chaves no etcd. Você está fazendo errado, você está perdendo seu tempo, podia fazer outra coisa. Galera, falta 4 minutos para as 10 horas. Eu tenho que tomar o meu mingau e vocês não estão fazendo mais nenhuma pergunta polêmica, então eu vou parar por aqui. O Rafael Salles está falando mal do Gol, vou dar um kick ban nele. Mas é isso daí, pessoal. Valeu por ter participado. Tem 16 pessoas assistindo agora só. Assim, só não, é muita gente. Eu queria da próxima vez que a gente pudesse conversar. Eu não gostei de ficar só falando com o chat. Mas vamos marcar para
Vamos marcar algo ainda essa semana aí pra gente conversar, trocar uma ideia, algo aí de meia hora, uma hora. Passou de. Eu só passei de meia hora porque isso aqui é novo, certo? Mas algo que passa de meia hora, pra mim, já meio que perde sentido. Se não tiver interação, se for só uma pessoa falando. Não sei como é que vocês me aguentaram aqui. Valeu pela amizade, né? Então, falou, galera. Forte abraço. E para quem vai trabalhar comigo amanhã, cheguem cedo. Valeu.